Seja bem-vindo ao canal. Na aula de hoje eu vou falar sobre o tema alienação. A alienação e o ponto de vista de Karl Marx. Para vocês compreenderem melhor, gente, alienação vem da palavra alienare e significa tornar algo alheio a alguém. Ou seja, dentro da psicologia, a gente vai entender a palavra alienação como alguém que está fora da realidade. Quando eu digo alguém está alienado na psicologia, eu estou dizendo que ela não está vivendo a realidade de fato, mas está vivendo uma falsa consciência, uma pseudoconsciência, está fora da sua realidade, está fora da sua normalidade. Em Karl Marx, a gente pode entender das duas formas, tanto no sentido de estar alheio, de tomar algo de alguém, de tirar a posse de algo de alguém, e também no sentido da psicologia, que se refere a alguém viver fora da realidade, alguém viver uma pseudoconsciência, ou seja, uma consciência falsa de alguma coisa. Da onde vem esse termo, segundo Karl Marx, aonde isso é colocado na filosofia de Karl Marx? Principalmente nas relações de trabalho. Karl Marx entendia que nas relações de trabalho, o trabalho ele é alienado. Por que o trabalho é alienado? Colocando sociedades mais antigas, onde as próprias pessoas manufaturavam seus produtos, esse trabalho ficava muito mais incorporado à realidade de cada pessoa, à vivência de cada pessoa, ao sentimento que aquela pessoa tinha de que aquele trabalho lhe pertencia, do que o trabalho atual e os trabalhos existentes na época de Karl Marx. Karl Marx viveu intensamente a época da Revolução Industrial, onde existiam as fábricas, onde as máquinas e as tecnologias estavam em plena evolução. Logo, ele entendia que esse trabalho feito pelas máquinas nas fábricas, onde cada um fazia uma parte do trabalho, esse trabalho se tornava aos homens, aos trabalhadores, aos proletários, um trabalho alienado, um trabalho alheio a esse homem. Em relação à questão da alienação da realidade, ele entendia que tudo que gira em torno da cultura social, em torno dos valores culturais, é ditado pela classe econômica superior, ou seja, pela classe econômica dominante. Logo, se é a classe dominante que cita os valores, que cita a cultura, que coloca no mercado tais produtos, como as ideologias daqueles que dominam, logo, as pessoas que são dominadas ou as classes inferiores às classes dominadas, segundo Karl Marx, adquiriam uma falsa consciência da realidade, reproduzindo aquilo que na verdade faria bem para a classe superior. Uma dessas coisas que podem ser colocadas como exemplo dentro da visão de Marx é a questão do consumismo. Hoje a gente consegue entender bem a questão do consumismo, que as pessoas vendem bastante produtos através de comerciais e gera uma consciência daquele produto que às vezes não é verdadeira. Logo, gera-se, segundo Marx, uma falsa consciência cultural, uma falsa consciência econômica, uma falsa consciência de valores de uma forma geral. É onde ele vai criticar a família, criticar a religião e outros setores que ele entende como base, fundamentação da sociedade, que sustenta a sociedade capitalista. Ele estava vivendo lá na época da Revolução Industrial, onde os trabalhos saíam da manufatura e agora eram trabalhos feitos em fábricas. Logo, a gente percebe junto com isso também um avanço financeiro, um avanço da população, um crescimento das pessoas de uma forma geral, um crescimento geográfico. Logo, pensar a visão marxista na época de hoje, eu penso que é loucura, porque hoje o mundo é cheio de gente, o capitalismo se expandiu, as pessoas de certa forma estão felizes dentro do sistema capitalista. Então os marxistas continuam até hoje como se ainda vivessem lá na época de Marx.
O que o marxismo faz hoje com a cultura? Essa mesma falsa consciência que Marx pregava lá atrás, hoje também ela é pregada. Hoje o próprio marxismo se utiliza de gerar uma pseudoconsciência, uma consciência falsa nas pessoas de que ainda nós devemos fazer a revolução, de que ainda nós vivemos em sociedades de classes e que devemos nos revoltar com essa sociedade de classe, que ainda devemos buscar aí os ideais de Marx. Então, os seguidores de Marx se aproveitaram da própria ideia que Marx percebeu na sociedade capitalista para implantar também esse mesmo mecanismo de ação que é gerar falsa consciência nas classes sociais. Hoje a gente vê o que a gente chama de socialista de iPhone. O que seria o socialista de iPhone? É o cara que vive super bem, que está lá na classe superior, que tem dinheiro para fazer o que quiser e vive falando que é marxista, vive falando que é socialista, mas não tem coragem de dividir os seus bens. Não dá um centavo para ninguém. Vive lá, cada dia que aparece um celular novo, o cara está comprando. Mas a pseudoconsciência, ou seja, a alienação dessa pessoa, ela é tão grande nesse sistema formado pelo marxismo que elas acreditam que são socialistas e que elas vão para a rua para lutar contra algo que seria lutar contra elas mesmas, ok? Beijos!